Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de Julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h34, 26 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações do futebol aí do Rio Grande do Sul, da dupla Grenal. E temos Grenal fim de semana, isso mesmo, no domingo, dia 24. Grêmio e Inter se enfrentam aí no Beira-Rio. Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio para esse jogo deve ter os retornos aí de Jeromel e Matheus Henrique. O Grêmio prepara 2 retornos importantes para o Grenal, decisivo no fim de semana, no Beira-Rio. Os zagueiros Pedro Jeromel e volante Matheus Henrique, ausências nas últimas partidas, devem ter condições para atuar no Clássico. O volante Matheus Henrique deixou o campo com dores na partida ainda contra o Palmeiras no último fim de semana e foi poupado do duelo contra o Atlético Mineiro, sendo preparado pelo departamento médico para voltar no Clássico. Já Pedro Jeromel está em fase final da recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Outra questão envolve o volante Maicon, importante quando entrou no fim do jogo contra o Palmeiras e Atlético Mineiro, ajudando a equipe a buscar os empates. O jogador não encontra-se em melhor condição física. Renato comentou a ausência na entrevista coletiva após a partida desta quarta-feira. Sabemos da importância dele no grupo e jogando, mas nem sempre é possível. Infelizmente, no momento, ele não tem condições de começar uma partida, lamentou o treinador. Com as ausências, fica a dúvida entre quem começará o jogo na meia cancha. Lucas Silva deve ser um dos escolhidos. A tendência é que Darlan comece a partida, mas Tassiano, que vem aparecendo entre os titulares, também pode ser uma opção. Provável opção, já que Renato Portaluppi tem optado por Tassiano. Lucas Silva também saiu sentindo dores no último jogo, né? Então ainda fica aquela indecisão como vai ser formado o meio-campo do Grêmio. Matheus Henrique pode ter o retorno, mas é um clássico, né? Talvez o Renato não coloque ele, né, para começar, já que está voltando sentindo dores, de repente ainda Tassiano provavelmente seja titular novamente. O Grêmio enfrenta então o Inter no Clássico Grenal do domingo no Beira-Rio. A partida válida pela 32ª rodada, acontece às 16 horas. E pelo lado do Inter, João Peglow deve ganhar oportunidade como titular. O jovem João Peglow deve ser a principal novidade do Inter para o Clássico Grenal do domingo. Ele deverá substituir outro garoto que está fora da partida suspenso. Caio Vidal levou o 3º cartão amarelo na goleada por 5-1 sobre o São Paulo e é desfalque da equipe de Abel Braga. Peglow chegou a entrar na partida na quarta-feira diante de São Paulo, substituindo o próprio Caio Vidal, que sentiu desconforto muscular no intervalo e teve boa atuação. Entrou no intervalo e participou de um dos gols de Yuri Alberto na etapa final. Após a goleada, o Inter desembarcou em Porto Alegre na quinta-feira e já iniciou a preparação para o confronto contra o Grêmio. Já no período da tarde, a equipe realizou os primeiros trabalhos para o Clássico. A atividade do CT Parque Gigante teve apenas regenerativo para quem entrou em campo no Morumbi. Próxima rodada, então, no domingo, Grenal, partida válida aí pela 32ª rodada, então às 16 horas, com transmissão da Rádio 14 de Julho. E temos também aqui alterações. Algumas semanas eu havia comentado, né, que o Inter tinha apenas 9% de chance de ser campeão brasileiro, e essa chance mudou, isso mesmo. O Inter alcança 50% de chances de título e 3 times superam 90% de risco de queda. Mudou as estatísticas. A rodada de número 31 da Série A se desenhou perfeita para o Internacional. Líder da Série A com 59 pontos, após atropelar o São Paulo, aumentou a chance de ser campeão brasileiro para 50%, de acordo com as projeções do site Infobola do matemático Tristão Garcia. Quem também sorriu foi o Flamengo de Rogério Ceni, que bateu o Palmeiras e se aproximou do vice-líder São Paulo na tabela. O Flamengo alcançou 14% de chance de título. Na parte inferior da tabela, a situação é difícil para o Botafogo, com mais uma derrota agora para o Atlético Goianiense. Para o Goiás, atropelado pelo Ceará por 4-0,
o Botafogo chega a 99% de risco de ser rebaixado. É quase certa o rebaixamento do Botafogo. Quem também está ameaçado o Sport com 36% e o Vasco com 31%. O Fortaleza venceu o Santos e respira mais aliviado. Então os times com chance de título é o Internacional com 50%, o São Paulo com 17%, o Flamengo com 14%, o Atlético Mineiro com 14%, o Palmeiras com 3% e o Grêmio com 2%. Esses os times da parte de cima da tabela que ainda tem algumas chances, né, de conquistar o título. Mais provável aí a briga fique entre Inter, São Paulo e Flamengo, né? Correm por fora aí Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio. Riscos de rebaixamento: Botafogo 99%, Goiás 94%, Coritiba 96%, Vasco 31%, Sport 36%, o Bahia tem 24%, Fortaleza 17%, já Atlético Goianiense 1%, Atlético Paranaense 1%, Bragantino 1%. Esses times já estão mais tranquilos no meio da tabela, mas tem bastante time ainda com chance de rebaixamento, né? Também vagas no G4, vaga para Libertadores. O Inter com vaga já praticamente assegurado, 96% de chance de permanência no G4. São Paulo 82%, o Atlético Mineiro tem 75%, o Flamengo 73%, o Palmeiras 38%, o Grêmio tem 29%, né? Já deveria ter ingressado, né? Mas pelo excesso de empates, o Grêmio é o time que mais empatou no Brasileirão e o que menos perdeu. Tem 3 derrotas e 15 empates, é muito empate, né? Fluminense tem 3%, o Corinthians 2% e o Santos 2%. Os times estão mais no meio da tabela. E o Campeonato Brasileiro supera o Espanhol e o Alemão e é eleito o terceiro campeonato mais forte do mundo. Isso mesmo, o Brasileirão está à frente do Campeonato Espanhol, Alemão, Português e Francês, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Isso mesmo, o Campeonato Brasileiro então mostrando a sua força no nível de pontos e competitividade. 11 horas e 41 minutos, este foi o Panorama Esportivo desta sexta-feira. Segunda-feira aí traremos o resultado do Grenal decisivo aí, né, do Campeonato Brasileiro. 26 graus, até segunda.